Olá a todos! Uma satisfação muito grande de trazer aqui este projeto, um Jardim Botânico em Formação. A gente conheceu os primeiros passos aí a partir do ideal de Maria Eliane Pereira de Oliveira, Jardim Botânico Emiboraiú. E hoje, neste episódio da Invasão, a gente vai conhecer os profissionais gestores envolvidos. Estou falando do Lucas, do Marcos e do Márcio. Eu tenho comentado nos últimos episódios sobre as sementes, que o movimento da Urban Jungle, o último grande movimento de plantas que aconteceu no mundo, essas sementes que foram plantadas aí e que vão apresentando seus sinais e mostrando aí a perpetuação do interesse, dessa motivação, dessa paixão muito autêntica, inclusive no Fly Channel, em relação ao rolê das plantas. Marcos, Márcio e Lucas representam essa renovação. A gente pode falar do Henrico, Mr. Monstera, supostamente o Scott, que talvez esteja aí indeciso se vai para a área de artes ou se entra aí a fundo no rolê da botânica, no rolê da biologia. Alexandre Magno, o Ale, ele está firme e forte aí, desenvolvendo o seu trabalho como pesquisador, e realmente é muito gratificante, muito interessante acompanhar, às vezes de longe, às vezes mais de perto, a movimentação, essa renovação, essa oxigenação nas raízes aí, pelo interesse da área de pesquisa, área de botânica. E por falar nesses temas tão relevantes e que coloca o pesquisador, dá uma luz aí ao pesquisador em relação ao sentimento um pouco mais público, os pilares do Emiboraiú, um jardim botânico, um belo jardim botânico em formação, estão galgados aí na pesquisa, na educação, tema que a mim é muito caro, e na conservação de espécies nativas, principalmente espécies nativas. Emiboraiú, um jardim botânico em formação dedicado inicialmente às epífitas. Olá, a gente está aqui no Jardim Botânico Emiboraiú, em Parelheiros, São Paulo. Eu sou o Marcos, esse é o Lucas e o Márcio. Nós somos a equipe de conservação e pesquisa aqui do Jardim Botânico. Oi pessoal, sou o Lucas, sou diretor aqui do Jardim Botânico Emiboraiú, que foi idealizado pela Maria Eliane Pereira de Oliveira. Ela é proprietária dessa área, né, decidiu doar esse espaço então para a gente constituir um jardim botânico. E a primeira dúvida, assim, a primeira questão que surgiu na nossa cabeça quando a gente passou a pensar como estabelecer um jardim botânico aqui, o que é um jardim botânico no século XXI? Quais são as características de um projeto como esse? E do que ele difere dos jardins botânicos mais tradicionais que a gente conhece, como o Jardim Botânico do Rio de Janeiro e outros internacionais, inclusive. Então foi por meio desse questionamento que a gente começou a pensar em estabelecer prioridades. Então os jardins botânicos hoje, eles precisam cuidar daquilo que é mais urgente em termos da nossa flora, que é a perda da diversidade de espécies e o crescente número de espécies ameaçadas. Então aqui no Brasil, esse é um problema particularmente grave pela biodiversidade do país, né? Ser um país com uma das maiores biodiversidades do mundo. Então a gente tem um trabalho que é dividido em dois pilares principais. Um deles é justamente o pilar da conservação e da pesquisa, que tem como foco as epífitas raras e ameaçadas de extinção aqui da Mata Atlântica do Sudeste brasileiro. E o outro pilar é o pilar da educação.
hoje o Jardim Botânico precisa cuidar de educação, para que justamente todo esse esforço seja transbordado para as comunidades do entorno e para que isso seja multiplicado, né? A gente consiga incentivar boas práticas de cultivo para toda a população. Então, aproveitando também aqui o alcance do canal e tudo mais, para dizer isso e falar um pouco sobre esse programa educativo que a gente vai receber escolas aqui da comunidade de Parelheiros para desenvolver um programa que tem como foco a educação científica e botânica. Então, acho que também tem muito a ver com o espírito desse canal e que é o que a gente quer estabelecer aqui no Jardim Botânico Emboraiú. Um programa ousado que poucos jardins botânicos fazem, né? Focar no ensino de botânica e no ensino científico, mas é um esforço que a gente tem e é o nosso principal objetivo aqui. E agora, para o início do episódio, vamos dar um passeio aqui na Mata Atlântica que a gente tem no jardim, que é uma floresta secundária com algumas características peculiares, dado que aqui já foi um plantio de eucalipto, mas que se regenerou ao longo das últimas décadas por esforço de Eliane, né, que trabalhou para recuperar o solo daqui, trazer espécies nativas, algumas exóticas também, e é isso, vamos lá. Então, o Jardim Botânico Emboraiú, ele foi constituído em 2022, desde então a gente tem trabalhado para implantá-lo aqui nessa propriedade, que tem um histórico de ocupação bastante antigo. Ele já foi um plantio de tomate, depois isso aqui se tornou um plantio de eucalipto, até essa propriedade ser adquirida em 1970, no começo dos anos 70, por Eliane, e desde então Eliane começou a constituir o paisagismo desse espaço, trabalhar para recuperar o solo, plantar algumas plantas que atraíssem fauna, principalmente nos períodos em que há menor abundância de flores e na floresta em geral. E com o passar do tempo, ao longo desses últimos 50 anos, a floresta foi se recuperando aqui, então a gente vai dar uma volta e vai perceber que existe uma regeneração já bastante avançada, uma floresta secundária onde pouco se vê os eucaliptos e na verdade você vê uma quantidade muito grande de plantas nativas da Mata Atlântica. Existe uma preocupação porque tem coisas ainda que não estão prontas, tá certo? Sim, lógico, é o momento que o Emboraiú ainda está em fase de construção, né? Exatamente. Então aqui é a entrada da trilha, a gente tem um palmeiral, tem algumas palmeiras do gênero Geonoma, tem bastante palmeira do gênero Euterpe e tem algumas palmeiras exóticas também, invasoras, do gênero Acanthophoenix. E depois, ao longo da trilha, a gente vai conseguir observar também algumas outras plantas exóticas que se comportam como invasoras aqui nessa região e que estão no nosso plano de manejo para a gente tentar controlá-las. Parte das plantas ela replantou e uma parte foi gerando aqui, né? Exatamente. Foi se reestruturando naturalmente, né? Conta um pouquinho então, Lucas, dessa regionalidade aqui de Parelheiros. O que tem de interessante do ponto de vista botânico, geográfico, em relação às plantas, assim? Parelheiros tem um histórico de ocupação bastante peculiar, porque é uma região que foi primeiro ocupada por imigrantes alemães. Na verdade, a primeira colônia de imigração alemã no Brasil foi aqui em Parelheiros. E depois, na sequência, houve uma colonização japonesa e, por último, durante meados do século passado, uma forte imigração nordestina aqui em Parelheiros. Então, e também o retorno dos Guarani, que ocupavam essa região há muitas centenas de anos, mas que foram retirados daqui e retornaram ao longo do século passado. Então a gente tem aqui um mosaico de ocupações que é bastante diverso. Então tem essas diferentes comunidades, etnias que foram compondo a população de Parelheiros hoje. E ao também, longo de quantos anos, mais ou menos, você sabe dizer? Essas imigrações? Todo esse processo. Foi ao longo do século passado todo, praticamente. Os alemães ainda antes. Os alemães chegaram na primeira metade do século XIX aqui. De algumas das terras indígenas que tem no município de São Paulo, 2 ou 3, acho que uma está em fase de demarcação, mas 3 são aqui em Parelheiros, a outra é lá do Jaraguá. E tem também uma cratera, um astroblema, que é uma cratera de impacto de meteorito, que é uma característica bastante peculiar aqui, geológica da região, que é vizinho da gente, que chama-se astroblema de Colônia. Então, que tem uma série de características de solo que estão inclusive sendo estudados por pesquisadores lá da USP e de outras instituições para entender melhor como que é a constituição do solo daqui.
Esse pedaço que a gente tá ainda tem uma ocupação humana evidente. A gente tem muitas espécies exóticas aqui. A gente está na borda do fragmento de floresta secundária da trilha. A gente ainda não está na trilha de fato. E a partir dali a gente já tem a floresta secundária bem mais fechada, né? Então aqui a gente vai entrar na trilha propriamente dita, né? E Parelheiros tem uma característica bastante especial porque é, na verdade, a última fronteira que você tem entre a cidade e os fragmentos de Mata Atlântica que ainda persistem, né, na Serra do Mar e no litoral paulista. A gente está exatamente nessa franja rural-urbana, nessa divisão. Então a gente vai perceber que aqui a gente ainda tem algumas características de uma floresta bem preservada, né? Então a possibilidade de uma alta dispersão de espécies, a recolonização de espécies epífitas, por exemplo, ainda é presente aqui, menos do que lá dentro da Serra do Mar, mas ainda é presente. Uma curiosidade, eu acho que é importante lembrar que, apesar da gente já estar na extremidade sul da cidade de São Paulo, a cidade continua pelo menos mais 2 horas floresta adentro de Mata Atlântica, passando pelo núcleo Curucutu e por outros lugares, de Mata Atlântica primária dentro da cidade de São Paulo. E a gente está bem nessa fronteira, como o Lucas falou. Essa aqui então é uma invasora, certo? Exatamente, Epileia cardieri. Planta alumínio. Tem muitas regiões de São Paulo, pra Sim. falar a verdade. Você vê que aqui ela está entrando, ela se dá muito bem em subbosque, aqui ela está entrando para dentro da floresta, né? Ocupando o espaço das outras plantas. Aqui também tem um fruto, ó, caído no chão, de Magnólia grandiflora, que aqui também se comporta como invasora. Ah, tá. Essas plantas que são exóticas invasoras, a gente tem um plano de manejo para controlá-las. E algumas delas, inclusive, extirpar completamente do jardim, para que elas não ameacem nem o sítio aqui dentro e nem áreas vizinhas. Tá. Aqui, Flá, a gente vai entrar num pedaço que eu particularmente gosto muito, que é praticamente um labirinto de Gepésia monofila. Que é essa amarantace. É popularmente conhecida como caeté, né? Ela é nativa? É nativa. Da própria Mata Atlântica. Aham. Uma coisa que eu acho interessante comentar, Fly, é que muitas dessas espécies exóticas invasoras, elas competem com as plantas da Mata Atlântica, muitas vezes justamente por ocupar um nicho muito parecido. Então a gente está vendo aqui essa amarantace nativa e a alguns poucos metros daqui, numa região com solo muito parecido, a gente vai ver uma mancha de Edichium, que é um gênero invasor com um estilo de vida muito parecido. Então, clima, solo. exatamente. Você vai ver nas árvores, as aráceas que crescem nesse trecho que a gente está não são nativas. São monsteras deliciosas, rafidóforas decursivas, que estavam crescendo no paisagismo ali da parte de cima e invadiram muito. E elas se deram muito bem. Tem fragmentos que a gente vê aqui em que elas são as únicas epífitas, praticamente, hemiepífitas, que você vai ver crescendo nas árvores. Então, para que esse manejo seja feito, a gente também está nesse trabalho de encontrar as substituições adequadas, né? Pensando nesses nichos que cada uma delas ocupa. A decursiva ela é altamente invasora, né? Altamente. Como disse o Nadruz no seu vídeo, quando o mundo acabar só vai sobrar barata e jiboia, mas eu acho que eu colocaria a rafidófora decursiva nessa lista também. Com certeza. Então aqui a gente consegue observar um banco de plântulas de Euterpe edulis, que é a palmeira jussara, que tem bastante aqui, regenerando, que mostra que a floresta está de fato se recuperando aqui, se restabelecendo. A gente vai ver também que existem outros sinais de que a ciclagem de nutrientes
e, portanto, essa sucessão florestal está ocorrendo de maneira bastante ativa, né? A gente vai ver algumas árvores que estão em senescência, que estão caindo e tal. Isso é um bom sinal, nem sempre isso é um mau sinal. Ao longo do tempo, a tendência é as plantas nativas voltarem a dominar o ambiente, né? O que você acha a respeito disso? Se a gente não tiver nenhum tipo de interferência. Essa é a tendência, a menos que as invasoras dificultem esse processo. Talvez elas retardem o processo. As Exatamente. invasoras não competem em pé de igualdade com as nativas. Assim, falando de novo do caso das aráceas, a velocidade de crescimento de uma monstera deliciosa comparada com a monstera Adansonii clotziana nativa, a monstera deliciosa ela cresce muito mais rápido. Então é uma competição desleal para algumas espécies, sabe? Então o manejo acaba sendo importante e necessário. Em algumas ocasiões. É, exatamente. Esse aqui é um eucalipto que caiu, então pouco a pouco esses eucaliptos estão sendo substituídos. E vocês comentaram que alguns já estão até mortos pela idade, né? Sim, estão de pé, mas já estão mortos. Aí quando chega final do ano, vem as tempestades, aí cai um monte de eucalipto e a trilha fica intrafegável. Aqui foi um, por exemplo, olha. Isso é algo que eu notei muito na Amazônia, a quantidade de árvores que caem assim. Sim, é um processo Faz natural. parte, ó, se você quiser mostrar um detalhe, Fly, a árvore que caiu vai virar comida de fungo. Vamos lá. Nesse ciclo da natureza. Os fungos já estão atuando aqui. E aqui é o começo da serrapilheira, né? Um Exatamente. dos ingredientes da serrapilheira. Muito bonito de ver essas estruturas assim. Isso aqui tá muito legal para as aráceas, ó. Super. Mas você vê que elas não chegaram. Espontaneamente, as aráceas não chegaram. Ah, tem uma arácea nativa que cresce aqui na trilha, mas essa época do ano dificilmente a gente vai encontrar, que é a asterostigma. Asterostigma. A gente localizou aqui. Mas ela gosta de um solo mais molhado, não é? Gosta e de um solo mais argiloso, até cresce na serrapilheira. E aí a gente levou alguns indivíduos que a gente achou, estão lá na coleção, para a gente poder monitorar melhor o crescimento, florescimento, etc. Mas das aráceas epífitas e hemiepífitas, praticamente ninguém chegou. Aqui a gente chegou em um lugar que é importante pra gente, dentro da trilha, que é um espaço que a gente está chamando de apoteose das bromélias. A gente está usando esse espaço para fazer reintrodução de algumas plantas que a gente encontra caídas aqui ou em algumas expedições que a gente faz. A gente resgata essas plantas e traz para reintroduzir aqui. A ideia aqui é emular algumas fisionomias que existem na Mata Atlântica, alguns lugares bastante peculiares onde existe uma abundância gigantesca de bromélias crescendo pelo chão, pelo tronco das árvores, pelas copas e etc. Então a gente está tentando recriar um ambiente como esse para que as pessoas possam observar também o potencial que as bromélias têm, as bromélias e outras epífitas também. A gente está colocando algumas aráceas. Aqui foi uma introdução de vocês já. Isso. Que espécie que é essa? Essa é uma Vrisia erytrodactylum, Vrisia erytrodactylum. nativa da Mata Atlântica. E essa aqui é bem interessante mencionar. Essa é a Vrisia hieroglífica, uma espécie nativa de Mata Atlântica e que sofreu muito com a coleta indiscriminada no passado, devido à folhagem ser muito atrativa, ter esses desenhos. Essa Então, característica de tom sobre tom, verde escuro com um fluorescente assim, isso. um verde vivo, é muito atrativo para colecionador. Sim, e deixa muito ornamental essa planta. Então no passado ela foi muito extraída das áreas nativas aqui da região da Serra do Mar e ela foi criticamente ameaçada. Hoje já se encontra num estado um pouco melhor comparado ao passado, mais equilibrado, embora é mais comum encontrar essa espécie ainda em áreas mais preservadas. E o nome hieroglífica é por causa de quem descreveu, viu esses desenhos aqui. Viu os desenhos e imaginou hieroglifos egípcios, a antiga escrita, né, dos egípcios.
E as vríseas não tem espinho, né? Sim. Aquelas farpinhas. Como que chama? São acúlios, né? Acúlios. Não tem. É uma característica não só do gênero Vrisia, mas sim de toda a subfamília Tilantsoide, dentro da família Bromeliaceae. Show de bola. Aqui, essa planta que o Márcio estava mostrando, o Meritrodactylo, mas aqui... Bom, a flor já passou, né, Márcio? Mas aqui ainda dá pra ver as As brácteas. brácteas rosadas. Tá. E essa chama Erytrodactylum por causa que as brácteas têm esse tom rosa, avermelhado, então significa dedos vermelhos. Mas atualmente a gente fez 130 introduções aqui, por enquanto. É. Principalmente de bromélias, mas também vamos trazer para cá aráceas, orquídeas, cactos, epífitas. Já tem alguns exatamente. cactos aqui. vai se focar conceitualmente em epífitas, hemipífitas, essa é a ideia inicial, né? Exatamente, eu acho que o jardim tem esses dois pilares importantes. Um é o pilar de conservação e pesquisa voltado para as epífitas de Mata Atlântica, especialmente aquelas raras e ameaçadas de extinção, endêmicas e microendêmicas, né, que ocorrem em áreas realmente muito pequenas. E o outro pilar do jardim é o pilar educativo. A gente inclusive já recebeu algumas turmas escolares aqui no jardim e estamos estruturando para que a gente faça um programa educativo bastante ousado aqui com as escolas da região daqui de Parelheiros. Muito legal. Essa bromélia também é interessante, hein? Também é uma vrísia? Não, essa é uma racínea, é a espécie espiculosa. É uma das 3 espécies do gênero que ocorrem no Brasil. E essa, no caso, ela ocorre aqui na região da Mata Atlântica e tem uma ampla distribuição pelo Brasil, principalmente na faixa da costa leste brasileira. No caso, já foi um subgênero de tilância chamado Pseudocatopsis e na década de 80 foi elevado a uma categoria de gênero e aí se transformou no gênero Racínea. Eu gosto muito desses musgos que estão crescendo nessa... Acho que é o eucalipto. Não Não é eucalipto. Esse é aquele musgo que a gente vê nos livros didáticos do ensino médio quando fala das briófitas. Que a gente vê os gametófitos verdes e os esporófitos marrons se elevando, né? E acho que é importante ressaltar que as briófitas são um grupo de epífitas super importante, né? Mas que tradicionalmente na academia a gente faz uma divisão de epífitas vasculares e avasculares. E as briófitas acabam ficando nesse outro grupo das plantas avasculares, porque elas não têm xilema, floema, né? Então acabam sempre sendo indivíduos pequenos que têm uma alta dependência de água para se reproduzir, diferente de uma angiosperma, que são as aráceas, as bromeliáceas, as orquidáceas. Eu queria mostrar para o Fly aquela população que tem de... Fitária? Não, de Samambaiaçus tem uma população grande aqui, mas acho que vai ser meio fora de mim. Atualmente a gente está concluindo um projeto de elaboração de um plano expositivo interpretativo que abrange inclusive essa trilha aqui, né? Para que a gente possa colocar algumas placas explicativas que tratem sobre essas questões que a gente está comentando aqui e algumas outras. Então, para tratar, para que a gente receba as escolas e fale a respeito dessas temáticas com os alunos. É uma programação visual, né, para poder direcionar o pessoal, né? Exatamente. Recebe esse nome meio feio de plano expositivo interpretativo, mas... Esse seria o termo técnico da área botânica. Da museologia e dos parques, a gente costuma usar essas expressões. É um programa, esse desenvolvimento desse plano está sendo financiado pelo Programa de Ação Cultural da Secretaria de Estado de Cultura de São Paulo e a gente está concluindo agora, nos próximos semanas. Boraiú é uma OSCP, né? É uma OSC, uma organização da sociedade civil. Aqui começou. Começou a invasão. Aqui, a Rhaphidophora tá cursiva. Não é a invasão do fly, é a invasão das Rhaphidoforas, infelizmente. Ela é muito bonita, adulta e tal, enorme, só que você vê ela sempre
solitária Mas nas árvores. para Né? nós não é tanto o problema das que epífitam ou hemiepífitam, mas ela está se transformando numa forração invasora. Se você olhar aqui no chão, e ela Realmente. e cobre o chão da floresta. Essa aqui vocês acham que foi fruto ou foi clonagem aqui delas? Clonagem. Aham. Provavelmente. Provavelmente. Ó, qualquer coisa já vai É. clonando. Eu queria mostrar aqui, não sei se você topa vir pra cá, Vamos lá. entrar um pouquinho. Mas então, para mostrar o efeito deletério que ela tem aqui na floresta. Essa floresta é uma floresta que tem uma população muito grande de samambaiaçus. Esse cara aqui Exatamente. parece um xaxim. É, tipo um xaxim, um parente. Só que a rafidófora trepa nele e ela cresce de uma tal maneira Que derruba. que vai ficando pesada e o samambaiaçu não aguenta, então ele cai. Depois a gente andando por aqui, a gente sabe, assim, tem um monte de samambaiaçus caídos mortos Por pelas causa- rafidóforas. Caramba, hein? Danada. Culpa de quem? Culpa de quem? Burle Marx. Quem que popularizou essa espécie? Não. O amado e polêmico Burle Marx. Ele sempre foi polêmico. É. também, tem uma carga polêmica grande. Sim. Naquela época não tinha essas preocupações. Zero, imagina. Pensava sobre isso. Imagina. Aí, ó, mais dela. E outra invasora aparecendo aqui na forração também. Olha aqui, ó, gigante. Muito lindo de se ver, mas olha só como ela é voraz, né? Tá com fruta? Ah, é, tá com infrutescência aqui. Tá facílimo. Ali, ó. Tem duas, nesse ramo e no ramo mais alto. Fica muito bonito, mas... E acho que o que vale a gente dizer, a gente tem aráceas da mesma subfamília, com um hábito de crescimento muito parecido, que poderiam perfeitamente ser usadas para essas mesmas finalidades e ocupar esses espaços. As monsteras, a Por exemplo, qual espécie, por exemplo, você daria de exemplo rapidamente? rodospata, as monsteras, acho que são as plantas desse grupo que são nativas aqui do Brasil e da Mata Atlântica, que num cenário sem interferência das espécies invasoras estariam ocupando esses forófitos, né, essas árvores. Mas Gente, olha o volume É. do fora. Ela é extremamente invasora na região. Assim. Aqui vão aparecendo outras também, né? sim, daqui a pouco vão começar a aparecer Se você... as deliciosas no meio. Aqui já dá pra ver umas deliciosas crescendo no meio, lembrando que a deliciosa também tem esse componente invasor para a Mata Atlântica. Né? Então, essa estrutura aqui, essa árvore, é um eucalipto, inclusive. Tá lindo, só que assim, amplamente invadido por uma única rafidofora que se clonou em dezenas de ramificações. Né? Ô Fly, vem cá, que daí você nem precisa do zoom. Olha lá. Vou pôr a mão aqui para ter uma noção de tamanho. Enquadrado, muito legal. E pelo visto vai frutificar, né? Pelo visto vai frutificar. Isso aqui já é infrutescência. E aí ela fica amarela, alaranjada, e assim quando como nas monsteras, esses esverdeia. gominhos vão caindo. Deve ter muda de semente aqui, no meio também. O maior problema são essas plantas invasoras que são dispersas por ave, né? Então essas que produzem bastante sementes e as aves vão levando para lugares muito distantes, às vezes dentro de florestas muito bem conservadas. Ali começa a aparecer o Philodendron ederaceum, Varoxicardium. Varoxicardium. Que também ele é bem... É um hemiepífito voraz, cobre completamente o forófito.
falar, só para não dizer que a gente não mostrou, aqui tem o único exemplar de eucalipto aqui no de pau-brasil aqui no jardim. Pau-brasil que também não é nativo exatamente daqui, tá certo? Ele não costuma ocorrer no estado de São Paulo e nessas regiões mais altas, né? Mas tem aqui, só um exemplar, não é um invasor. A gente tem uma coisa muito doida, que eu acho que é o sonho de todo colecionador de arace, que são plantas que a Eliane plantou há 30, 40 anos. Você vê que às vezes o vaso literalmente ainda está ali no pé da árvore. Isso aqui é uma mirtácea, não é? Isso é uma mirtácea. Só que essas aráceas saíram dos seus vasos e colonizaram as árvores e se desenvolveram de forma plena. Caramba. Como a gente, com muita dificuldade, vai conseguir... É a Monstera Stanleyana variegata. Exatamente. Caramba, olha só ela na plenitude. A gente tem mais para mostrar. De ver. A gente tem alguns indivíduos que foram plantados desse jeito. A Eliane colocou um vaso no pé da árvore e ela subiu sozinha. Esse Philodendron aqui também, mesma coisa. Era um vaso aqui no pé da árvore. Philodendron astatum. O astatum a gente vê ainda mais ou menos nesse porte. Sim. Agora a Monstera stanleyana. Monstera stanleyana albovariegata, vegetando da forma como ela gostaria de vegetar. A gente tem esse cara resplendoroso, magnífico, que nós temos uma certa incerteza se ele foi plantado ou se ele é espontâneo daqui. Provavelmente são Philodendron cordatum. Cordatum? Uhum. Com muita dificuldade a gente conseguiu acessar essas folhas e elas estão cheias de nectários. O cheiro é bem parecido àquele cheiro de rama de cenoura que o cordatum tem. Esse é aquele Philodendron Wendland, também foi uma planta que provavelmente começou sendo cultivada no chão e que se apossou desse forófito. Esse forófito deve ser um IP. Se eu não estou enganado pelas folhinhas lá em cima, acredito que seja um IP. Uhum. E aqui a gente tem ela, a estrela desse lugar, que é essa Monstera stanleyana. Nossa, tá enorme, gente. Do porte de um indivíduo que você veria crescendo lá na Amazônia. Aqui é plenitude mesmo de porte, né? E acho interessante fazer esse contraste, né? Ela também é uma monstera, mas ela não é invasora. Ela não tem esse crescimento rápido e agressivo que a Monstera deliciosa tem e que a prima asiática, a Rhaphidophora decursiva, tem. Ela ocupou esse forófito, tá ali magnífica e não está se espalhando de forma agressiva pelo chão. Essas raízes que a gente vê descendo pelo tronco são dela. Ela é uma hemiepífita. Exatamente. Muito legal. Crescendo numa paineira, né? Crescendo numa paineira, exatamente. A trilha em si já acabou, tá? A gente tá indo agora lá pro laboratório. Ó, como dá pra ver direitinho aqui como que essas plantas ficaram desse jeito. O vaso... Porque aí invade a raiz embaixo, as raízes aéreas começam a assumir funções e tal. Exatamente. Eu acho que o sonho de todas as aráceas é que algum dia a gente tire elas do apartamento e leve elas para um lugar assim. Por mais que a gente cuide bem delas no nosso apartamento, por mais que a gente mime ela com iluminação artificial, adubo de primeira linha, substrato de primeira linha, infelizmente não dá para competir com o ambiente natural delas. Essa espécie é nativa daqui também? É parente do ingá? É, da mesma família que o ingá, mas acho que não é do mesmo grupo, não. Ela corre muito, descendo a Serra do Mar, muito. Ingá é mimosoide. Os frutos são as vagens também? São. A gente não tá na época. Pacová. A quantidade de água que ele reserva?
É típico dessa seção de filodendro, né? É? Seção báurzea. Báurzia. Baúrcia. Baúrcia. É, mas fala báurzea. Báurzia. Esse é nativo da Mata Atlântica e, agora fazendo a meia-culpa, quem popularizou o uso no paisagismo foi o Burle Marx. Só essa seção tem essa característica? Esse caule meio reptante que a gente vê e esse pecíolo suculento que a gente vê em Philodendron edmundoi, Crassinervium. Mas nas últimas filogenias tem coisas que a gente achava que eram dessa seção que não são. Então alguém precisa fazer uma boa filogenia de Philodendron. O Philodendron bicolor, que é um peruano, ele também tem essa característica de... Provavelmente ele não é dessa seção. Tá. É só uma coincidência. Tá. E essa aqui não é arace, Ah, mas sim. é tão gracinha. É uma dorstênia. É uma morace. Ela é prima da jaca, do figo. E isso é a inflorescência dela, esse troço meio bizarro aqui. Aqui no jardim essa espécie é a mais comum, mas tem umas que tem a margem meio pinatífida que a galera confunde muito com arace quando fotografa só a folha assim. Eu já cheguei a achar que era até. A gente pode mostrar rapidamente aqui, mas essa é uma parte que precisa de... Depois precisa confirmar, né, Marcos? Fala, Lu. E Marcinho. Ah, o Márcio. Os dois, ambos. Esta daqui, olha, A Ravenala? que não é uma ravenala. Essa aqui é uma Strelitziaceae, que não é uma ravenala. Ah, olha ali em É o cima, outro assim, gênero ó. que existe Tá aqui. de Strelitziaceae, que é parecido com a ravenala. Ah, tá lá. Mas branca. essa Branca. é Phenacospermum. Esse é nativo da Amazônia. Ele ocorre até acho que no Nordeste brasileiro. E não ocorre aqui no Sudeste, na Mata Atlântica. Mas foi plantado aqui, vai muito bem. Aqui tem 3 plantas interessantes. Esta maior aqui e uma outra bem grande ali atrás são As dois... árvores, tá dizendo. Isso, as árvores. São 2 jequitibás. São jequitibás... São os maiores jequitibás que a gente tem aqui no sítio. São 3 no total. E aqui uma... Que me ajuda, sumiu o nome. Bignoniaceae. Não, essa daqui é uma... Que fica com as folhas... Sapucaia. Pronto. Lecitidaceae. As 3... o jequitibá também é Lecitidaceae, né? Primos da castanha do Pará. Olha. Olha lá. Esse é do jequitibá. Esse é do Jequitibá. Isso. A sapucaia tem um fruto bem grande. Acho que a gente não vai achar aqui. Talvez tenha em algum lugar, né? Um fruto guardado. Esse tubinho, um é tubo, outro faz umas canecas, uns Exatamente. É uma característica da família. O que varia bastante é o quanto de tecido de reserva nutritiva tem na semente. Por exemplo, no jatobá a semente é bem sequinha, não tem uma castanha. Na sapucaia, na castanha do Pará, tem uma castanha lá super oleaginosa, nutritiva. Então, como vocês sabem, o Emboraiú está em fase de implantação agora. E esses ruídos que vocês devem ter ouvido aí ao longo do vídeo não é culpa do Fly, é porque a gente está reformando essa área aqui atrás, onde vai ser o nosso laboratório definitivo. E daqui a pouco a gente vai lá visitar o nosso laboratório provisório. Então, tem essa planta aqui com florzinhas bem pequenininhas. Algumas pessoas devem conhecer, é uma planta comum no paisagismo, é do sudeste da China. Ela é conhecida popularmente como jasmim do imperador, mas o nome científico é Osmanthus fragrans. E é fragrans porque é uma das plantas mais cheirosas que existe no planeta. Assim, é impressionante. Quando no final da tarde, agora não, no final da tarde, ela começa a exalar mais perfume e você sente a dezenas de metros de distância. Só esse indivíduo aqui. Bem cheiroso. O odor bem agradável, né? Pra falar a verdade. Sim. Bom, dentro das plantas vasculares, um grupo que é muito importante é o grupo das gimnospermas, que é o grupo das plantas que tem pólen, tem semente, mas não tem fruto. As mais famosas desse grupo são os pinheiros, as araucárias, as cicas, e a gente tem poucas espécies de gimnospermas nativas no Brasil. Uma desses grupos nativos é o grupo do Podocarpus, que é essa planta que a gente está vendo aqui, que dá uma sementinha que tem um pedúnculo avermelhado
que é comestível, é docinho até. Então, Flá, aqui é onde nós estamos provisoriamente instalados, né, a estrutura de laboratório. Esse laboratório ele está pensado, então, para a gente desenvolver trabalhos de micropropagação, dado que a gente está trabalhando com algumas espécies que são raras, algumas a gente encontra poucos frutos, quando encontra frutos as sementes são pouco viáveis, então tem um monte de problemas relacionados ao cultivo de algumas dessas espécies, que fizeram com que a gente optasse por estabelecer um laboratório de micropropagação aqui. A gente pode mostrar aqui que é mais interessante, inclusive alguns problemas que a gente está enfrentando, mas tem algumas espécies, tem até que ver com quantas espécies a gente está aqui hoje, mas tem Tillandsia lúcida aqui, são, por enquanto, bromélias aqui. Vrisia corcovadense, Vrisia longicaulis, Vrisia paratiense, se você quiser aproximar um pouco. E você tem todo o conhecimento. Eu trabalhei lá no laboratório de biologia celular da USP, né, onde eles trabalham um pouco também com cultura de tecidos. E o professor Eni, ó, esse aqui está contaminado, tá vendo? Ah, tá com fungo. É. Então esse é um problema que a gente enfrenta. E aqui são novas plaquinhas, né, que já estão preparadas para a gente introduzir mais plantas. A gente fez alguns testes com uma espécie de vanila, a vanila arcuata, que a gente pegou mudas do Fabiano Bender, lá do Jardim Biodiverso, mas esse grupo de baunilhas nativas é historicamente conhecido por ser impossível de cultivar e permanece impossível. Todas morreram. A muda matriz morreu e todas as tentativas de cultura de tecido morreram. Por causa de microclima? Não se sabe, assim. Não brota bem. Não brota bem. A gente trouxe a planta com raiz e tudo, plantamos. Mas tem várias orquídeas que têm essa dificuldade de estabelecer quando são transplantadas, né? Então ela é uma dessas... Mas nem conseguimos manter viva por cultura de tecido. Só explicando como é que funciona mais ou menos a estrutura de um laboratório de micropropagação, né? Então a gente tem ali uma sala de preparo, que é basicamente, se parece muito com uma cozinha, e daí depois tem um espaço que é a cabine de fluxo laminar, que é uma cabine que filtra o ar para que não haja nenhum contaminante, idealmente. Aí a gente prepara esse tecido que vai ser introduzido, né? Pode ser um propágulo, pode ser um explante, que pode ser o corte de um meristema, ou pode ser uma semente, por exemplo. Aqui a gente está trabalhando com semente de bromeliácea. E daí a gente traz para a cabine de fluxo laminar, introduz isso no meio de cultura, que é um meio nutritivo, basicamente. Um substrato cheio... Né? Exatamente, esse substrato é um gel. Isso. É um gel cheio de nutrientes com tudo que a planta vai precisar, e daí ela é trazida para cá, ela fica recebendo luz artificial 16 horas por dia. E aqui, então aqui na verdade a planta ela vai se comportar como um organismo heterotrófico, ela não vai realizar fotossíntese. E ela se comporta dessa maneira porque no próprio meio ela já tem todos os nutrientes de que ela precisa. E é por isso que é tão importante quando as plantas saem daqui do laboratório que elas sejam aclimatizadas antes de irem para a natureza, porque são plantas que não fazem fotossíntese. E então a gente precisa levar elas para um ambiente controlado, bastante úmido, bastante seguro, com pouca contaminação, para que essas plantas possam se restabelecer, possam começar a fazer fotossíntese, e depois desse processo de aclimatização, elas são mandadas para a natureza reintroduzidas. A gente fez um experimento aqui de aclimatização de bromeliaceae, eram cerca de 500 plantas que eu tinha produzido, e o experimento não foi um grande sucesso, mas serviu para a gente aprender bastante coisa. Legal, muito legal. Então, reiterando, né, a gente passeou um pouco pela trilha, que é esse espaço onde a gente está preparando para receber os grupos escolares que dentro do programa educativo do Emboraiú. E agora a gente vai mergulhar um pouco mais na coleção científica, que faz parte do nosso trabalho de conservação e pesquisa, e para isso vou chamar o Marcos para falar um pouco sobre as aráceas.